Oi, mulherada, boa tarde, seja bem-vinda ao canal HM Consultoria Estilo. Aqui eu te ajudo a ficar mais arrumada, a sair do básico, sentir confiante com o que você veste. Eu sou a Éssica, consultora de estilo, e hoje eu quero falar com você para você esquecer as regrinhas de biotipo e aprender a vestir o seu corpo. Então vamos lá. Primeiro deixa eu explicar para você, né? Por que eu tô querendo dizer vestir o seu corpo? Mas você pode estar pensando, mas biotipo e o meu corpo são a mesma coisa. Não são. Sabe por quê? Biotipo, ele é uma generalização de um tipo de corpo. Só que muitas vezes, duas pessoas, duas mulheres com o mesmo tipo de corpo podem não ter as mesmas preferências. Como assim? Deixa eu te dar um exemplo prático para você entender. Imagina que tem uma mulher que tem um quadril maior. Uma pode querer disfarçar e outra pode querer destacar. Então, por exemplo, essa mulher que ela tem um quadril maior, ela vai ter uma orientação com relação às regras de biotipo para ela estar sempre equilibrando, de certa forma, escondendo esse quadril. E aí, o que acontece? Se no caso da mulher que gosta do quadril dela, né, das curvas dela, enfim, imagina que se eu falar para ela ficar escondendo isso sempre, eu posso estar fazendo com que que eu acabe com a autoestima dessa mulher, porque aquilo é o que dá a confiança para ela, que constrói a autoestima dela. Então percebe que não é sempre válido para todo mundo? Ou, por exemplo, tem um outro caso aqui que eu acho que dá para vocês entenderem também. Talvez você tenha uma mulher com um corpo que seja até proporcional, por exemplo, do ombro com o quadril, que é o que normalmente se avalia, né? Ao se entender o biotipo, tentar descobrir o biotipo da pessoa. Então, mesmo que ela tenha um ombro e um quadril harmônicos, equivalentes em tamanho, ou seja, ela seja realmente com a silhueta equilibrada, talvez ela queira disfarçar os seios grandes, por exemplo. Então, isso não tem lugar nenhum, concorda? Então, por isso que eu falo sempre, vamos tentar esquecer só essa questão de biotipo e vamos fixar mais o nosso olhar no nosso corpo. Mas então, o que eu faço? É simples, você vai se olhar, se perceber, entender o que você quer disfarçar, que talvez te incomode, mas também o que você gostaria de destacar, o que você gosta no seu corpo. Mas eu não gosto de nada, não sei o quê. Tenta olhar até para pequenas coisas, como suas mãos, seu colo, sua boca, seus olhos, seu cabelo. Dá uma olhada em algumas coisas que você gosta para você tentar ressaltar, fazê-las brilharem. E isso vai fazer muita diferença no resultado final. Porque você, ao invés de ficar só se escondendo, só se disfarçando, você vai ter uma coisa que você vai olhar ali pro espelho e falar, nossa, realmente isso aqui faz parte de mim, sou eu gosto disso. Eu quero que outras pessoas vejam, tá? E você pode estar pensando, mas por que, né, fazer isso? Por que ter um olhar diferente e seguir essa forma como eu tô falando? Para que a gente se livre de regrinhas, né? Chega de coisas que limitem a gente já tem tanta pressão sobre tanta coisa, mais uma a gente não precisa, né? Vamos combinar. Então eu quero muito que você se liberte. Chega daquela coisa de baixinha não pode isso, fulano não pode aquilo, beltrana não pode aquilo outro. Imagina, eu tava falando até esses dias. Imagina que tem uma mulher que ela é mais baixinha e, teoricamente, baixinha não pode usar saia midi porque é chata. E aí, só que essa mulher experimentou um vestido que ela amou e ele ficou no comprimento midi. Eu ou qualquer outra pessoa, quem sou eu ou qualquer outra para dizer para ela que ela não pode usar aquilo, gente? Eu acho isso um absurdo. O que você pode fazer ao invés disso? Você usa o vestido que você ama e que te faz se sentir incrível, mas você pode usar uma regrinha ou outra, uma técnica ou outra, para que compense esse efeito, né, de achatar um pouco a silhueta, caso isso te incomode. Caso isso te incomode. Isso é um ponto importante, tá? Porque também, se isso não te incomodar, se joga. Sim, não tem por que você ficar se limitando, ficar se preocupando e perdendo tempo com o que não te agrega, não vai fazer a menor diferença pra você, entendeu? E um ponto que eu queria muito ressaltar aqui é que isso são técnicas.
Tentem tirar um pouquinho do viés, aquela coisa de tipo, diquinha pra isso, dica pra aquilo, quero dica pra aquilo outro. Aprendam as técnicas, que vocês vão ter muito mais liberdade, muito mais facilidade para colocar em prática o que vocês querem, para se ver de uma forma que vocês fiquem felizes com o que estão vendo no espelho, tá? Mas você pode pensar, pra mim isso não funciona, o meu corpo é diferente. Vem cá, me diz uma coisa, você já usou essa técnica? Você já testou isso? Mas não, eu já testei. Blusa pra dentro da calça não funciona pra mim, porque a minha barriga aparece muito. Você sabia que não é só colocar a blusa pra dentro? Existe a questão do caimento da blusa que você tem que prestar atenção, o caimento da parte de baixo que você está usando, o tecido, o tamanho da peça que você está usando, tudo isso influencia. Então, se é algo que realmente te incomoda, existem técnicas que, independente do tipo de corpo da pessoa, elas vão ter um resultado visual. Basta você acertar como fazer aquilo. Então, se realmente aquele ponto ali é algo que te incomoda, testa. E talvez pode ser que alguma coisa não te agrade. Beleza? Não vão ser todas as regras, as técnicas para um certo efeito visual que vão te agradar. Por exemplo, eu tenho um incômodo muito grande com meus ombros. Eu queria, os meus ombros são muito largos, eu tenho um pouco quadril, por exemplo. Então, como é que você pode fazer? Uma das coisas que você pode fazer é sempre chamar a atenção para o outro lado. Então, eu vou chamar a atenção para baixo. O que eu posso fazer? Dentre diversas opções, você pode, por exemplo, usar estampas. Estampas de uma padronagem, grande, com um grande contraste de cor, uma grande diferença de cor. E aí? Legal, isso é uma opção. Mas será que faz sentido com você, pra você? Será que você gosta? Não gosto de estampa. Tá bom, então descarta essa técnica, passa para outra. Então se lembre de uma coisa: você não fazer nada, não tomar nenhuma ação, não vai te levar a lugar nenhum. Então, se você realmente quer uma mudança, se você realmente quer se ver de uma forma diferente, teste, coloque em prática. E aí, além desse ponto que eu comentei agora com vocês sobre essa técnica de, se eu quero tirar a atenção de uma parte do meu corpo, eu chamo a atenção para outra. Então, por exemplo, eu quero chamar a atenção, eu não gosto dessa parte mais superior minha, de ombro, busto, eu jogo a atenção para baixo. Eu não gosto muito do meu quadril, das minhas pernas, jogo a atenção para cima. Além disso, eu vou falar 3 técnicas, 3 direcionamentos que vocês podem usar para qualquer parte do seu corpo. Que é, o que você faz se você quiser reduzir, se você quiser disfarçar uma parte do seu corpo. A outra, se você quiser destacar, evidenciar. E a terceira, se você quiser aumentar, dar uma sensação de amplitude para essa região. Agora eu vou começar a mostrar para vocês aqui como fazer isso, o que usar. Então vamos começar pela questão de disfarçar, que eu sei que é uma das coisas mais pedidas. Como eu disfarço isso, como eu disfarço aquilo. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem aqui, vocês conseguem ver na imagem, que tem uma questão do preto, ele acabar disfarçando, assim, ele retrai o nosso olhar. Mas não é necessariamente o preto. Então vocês conseguem ver que aqui o look inteiro preto, realmente você não consegue ver muito bem o que tem ali. Mas o que acontece? Para vocês não ficarem só presas nessa questão do preto, aqui ó, trouxe para vocês olharem alguns exemplos. Você pode ir para diversas cores escuras, que são cores escuras, com adição de preto, mas não precisa ser somente com preto. Então você pode ir para um marrom, você pode ir para um azul marinho, um verde escuro, um roxo, um vinho. Então, diversas dessas cores que tenham adição de preto, elas vão ter essa mesma sensação visual, tá? E aí, o que acontece? Quando você traz aqui, tem vários exemplos monocromáticos. O monocromático, ele ajuda a não ter uma quebra visual. E aí, essa quebra visual é uma outra coisa que você deveria evitar se você quiser realmente disfarçar.
E aí essa quebra visual ela pode acontecer de diversas formas, como por exemplo com cor, né, com contraste de cor. Se eu coloco o extremo do contraste de cor, que é o branco com preto, se eu coloco alguma coisa ali de contraste, diferença de cor muito grande, é onde vai chamar a atenção. Então isso é uma coisa que você poderia evitar. Mas a outra coisa da quebra visual não é só com cor, mas por exemplo, onde termina aquela manga daquela blusa, aquele decote, aquela barra daquela saia, daquela calça, é onde termina o nosso olhar. O final de um blazer, o final de uma blusa, sempre onde tem uma quebra visual, seja de cor, seja de modelo, é onde vai chamar direto o nosso olhar. Então, por exemplo, eu quero disfarçar o meu braço que tá um pouco gordinho e tal, me incomoda. Ok, então o que você vai fazer? Por exemplo, imagina que aqui é o meio do braço, lugar que te incomoda. Então, ao invés de você colocar uma blusa que termine justamente onde te incomoda, você vai tirar a quebra visual daquela parte. Você vai cobrir ela. Mas também não adianta você cobrir com uma coisa muito justa. Aí vai o terceiro ponto, que é evitar peças muito justas. Pega uma coisa um pouco mais ajustada, que tem um caimento que consiga cobrir aquela parte do seu corpo, mas sem nem gerar muito volume, nem também ficar colado, porque o colado ele também chama atenção, ele foca, tá? Ele enfatiza, de certa forma, tá bom? E aí, com relação a tecido, você pode procurar tanto um tecido mais fluido, né? Porque às vezes o tecido mais reto, ele vai gerar um aumento daquela região. Então, não é isso que a gente quer quando a gente quer disfarçar. Então, você pode ir para um tecido fluido, com caimento, mas evita tecidos muito molinhos, muito fininhos. Porque, por exemplo, vou colocar aqui para vocês verem, ó. Esse tipo aqui, que são essas malhas, eles marcam até o que não existe ali, né? Então, tenta pegar um tecido mais encorpado, um tecido mais grossinho, mesmo com caimento um pouquinho mais fluido, ele não precisa ser super reto. Mas o tecido mais grossinho, ele vai te fazer essa diferença. No caso do caimento mais reto, o que vai fazer sentido? Por exemplo, quando você tem um caimento que não seja... Ele não precisa ser retão, tipo, imagina uma coisa armada. É só um caimento mais... que não marque, que não contorne. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Conseguem perceber a diferença desse caimento aqui? Que, ó, esse tecido ele contorna, ele vai caindo assim em cima do corpo. Versus esse aqui, ó, que ele cai mais reto. Ele não cria volume, ele não aumenta aquela região, mas ele tem um caimento mais direto, tá vendo? Então, aquela região, ela parece que ela tá mais reta, sem nenhuma forma a mais do que não existe ali, tá bom? E quando eu falo também de vocês evitarem peças justas, um adendo importante aqui, não é só justa pela própria modelagem dela, mas justa também com relação a tamanho errado. Muitas vezes a gente pode estar evidenciando alguma coisa no nosso corpo porque o tamanho da peça está errado, porque está saltando coisa dali, porque não tem espaço, tá? Então, se atente muito a realmente o tamanho certo para você. Nem muito grande, nem apertado. Então, tentem se livrar um pouquinho dessa questão de tamanho de roupa por etiqueta. Cada fabricação faz um tamanho diferente. Mesmo que ali esteja escrito 44, o 44 de uma loja vai ser de um jeito, o 44 de outra loja vai ser outro. Então, peguem peças que sirvam em vocês, que caibam de forma confortável no seu corpo, tá? E uma outra forma de você disfarçar é você evitando estampas muito grandes, sabe aquela coisa do padrão ser muito grande, uma flor muito grande, um triângulo, sei lá, muito grande, tudo que seja um desenho muito grande e também que evite um contraste de cor muito grande nessa estampa. Então, aqui eu falei um pouco do extremo contraste, né, que é o preto com branco, que são as maiores diferenças de cor, mas qualquer cor clara com qualquer cor mais escura vai causar uma diferença muito grande de cor. Quando você tem isso num desenho muito grande, isso faz visualmente você aumentar aquela região. Então, não é toda estampa que aumenta, tá? Se você quer disfarçar e
e você quer usar estampa, você pode optar por estampas menores e com essa diferença de cor entre o desenho e o fundo, menores também. Vou mostrar com alguns exemplos para vocês. Ó, conseguem perceber que aqui, ó, eu tenho uma alta diferença, um tipo de estampa que amplia. Esse aqui já não amplia tanto. Então, se você quiser disfarçar, mas você também gosta de estampa, opte por esse tipo aqui, tá bom? E aí, se você quer destacar, evidenciar alguma região, o que você faz? Você vai para o lado oposto dessas técnicas que eu te falei agora. Então, você poderia usar, então, o contraste de cor para chamar a atenção para aquela região que você quer. Você pode usar cores claras, que ó, dá uma olhadinha aqui nessa imagem. Você percebe que onde tem a cor clara, a sua visão, o seu olhar chega primeiro? Então é isso que a gente quer tentar fazer nesse caso aqui, em que a gente quer evidenciar. A gente pode adicionar detalhes àquele local. Então, por exemplo, aqui eu tô com acessórios aqui no meu pescoço, eu chamo atenção para cá. Se eu quisesse trazer mais atenção para os meus ombros, então eu poderia trazer mais detalhes para cá, um franzido, um babado. Isso também é uma opção. Ou eu quero chamar a atenção, destacar a minha cintura. Coloco um cinto com uma diferença de cor maior, que vai chamar a atenção, por exemplo. Outra forma da gente chamar a atenção, evidenciar, pele aparecendo, seja num decote, uma parte do corpo à mostra, uma fenda, tá? Se a gente quiser também chamar a atenção, então opte pela peça mais justa, e aí não pelo tamanho errado, mas por ela ser naturalmente uma modelagem mais ajustada, mas certinha no corpo, tá? Que delineie mais esse corpo. Diferente de quando você quer disfarçar, que você vai para o mais fluido, é um caimento mais rente ao corpo. É aquela coisa ajustada que eu falo, que não tá nem justa, nem larga, ela tá sobre o corpo, tá? Então, essas pequenas diferenças mudam o resultado que a gente tem com a nossa silhueta. E aí, o que você pode fazer também, se você quiser, então, aumentar alguma região do seu corpo? Nossa, mas quer aumentar? Sim, aumentar. Às vezes você pode, né? Eu sou muito magrinha, eu queria aumentar a região da minha perna, do meu bumbum, queria aumentar a região do meu busto. O que eu faço? Então, você também pode apostar em contraste, você pode apostar em cores claras, em estampas grandes, com contraste, o que a gente falou lá naquela parte de disfarçar, que você evitaria, agora você pode apostar sim. E, além disso tudo, você também pode apostar em coisas que aumentem, de fato, o volume daquela região. Então, além de destacar, de evidenciar, você aumenta através de volume, de prega, de babado, de qualquer coisa que dê essa sensação de área maior. Então, por exemplo, se você for usar uma calça que seja uma modelagem mais ampla, a pessoa que quer disfarçar, ela pode ir para uma calça um pouco mais fluida, para que não gere, né, meio que uma coisa muito armada, mas para você pode sim pegar uma coisa mais armada e reta, que realmente gere uma sensação ali de amplitude, que a pessoa não consiga ver o que está acontecendo ali, ela só vê algo maior, tá? Então, vou mostrar aqui um exemplo para você, ó. Tá vendo que aqui é a diferença desse tipo de calça, que ele realmente tem um caimento, ele não é justo, mas ele tem um caimento mais fluido, mais reto, em que ele acaba disfarçando mais, porque você vê uma linha direta aqui, enquanto que esse outro, ele realmente amplia, ele aumenta toda essa proporção aqui, dessa região do corpo. Consegue ver? Que essa calça aqui, ela aumenta a região da parte de baixo dessa pessoa. E ó, esse outro exemplo aqui, ó. Percebe que nesse caso aqui, por ter esse volume da parte do ombro, parece que esse tronco é maior. Então, essas são técnicas que você pode usar para aumentar alguma parte do corpo que você queira. E aí, quero falar por último um bônus aqui para vocês, tá? Para quem ficou até o final, sobre a famigerada blusa para dentro. Blusa para dentro da calça. O que acontece? Muitas vezes eu sei que vocês falam, não vou fazer isso porque isso marca a minha barriga, como a gente comentou aqui já. Mas
quando você faz isso de colocar a blusa pra dentro, por que que você faz isso? Porque você cria que seja uma ilusão de cintura, você cria aquela linha ali de cintura. Então onde tem essa quebra, né, no caso da calça, da saia, do short com a blusa, se você tiver uma diferença de cor ali, você cria uma linha de cintura. Então, esse é o objetivo de você colocar a blusa pra dentro. Mas então o que eu faço com a minha barriga que tá marcando? Primeira coisa, então, o que eu já falei, tira da consideração, desconsidera peças que sejam muito molinhas, muito fluidas, muito, né, daquele tecido muito fininho, que marque, que não vai grudar muito. Então, tira esse tipo de coisa. Vá, de novo, para peças com a parte de baixo mais estruturada, mais encorpada. Então, ela não vai contornar o seu corpo, ela vai ter assim um caimento reto, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês um exemplo de imagem, ó. Então, tá vendo que aqui, ó, de novo. E além disso, dessa modelagem, que você pode fazer, de novo, também as mesmas coisas que eu falei ali em cima na questão de disfarçar. Cores escuras, tá? Então, um tecido mais grossinho, mais encorpado e cores escuras vão ser essenciais para você ter isso. E, de novo, o tamanho correto. Não queiram colocar um tamanho menor só porque tá na etiqueta. Isso vai detonar o seu visual, tá bom? Então, peguem realmente uma roupa que tenha um caimento certo em você, que te dê um contorno de corpo, mas que não seja algo grudado, que marque cada dobrinha do seu corpo, tá bom? Então, tem esse ponto. E o outro também é o da parte de cima. Se atentem à parte de cima também, ela não precisa ser colada. Se você tiver algo muito colado, realmente vai sentar, vai marcar todas as dobrinhas aqui da barriga. Então, opte por, de novo, um caimento ajustado, tá? Que ele contorne o seu corpo. Nada também muito grande para que ela não amplie, não aumente o que tem ali. Então agora eu quero que você pegue tudo isso que eu te falei e coloque em prática. Teste. Mesmo que você fale, eu já tentei isso. Ouve de novo todas as recomendações que eu te dei e tente de novo, com novas peças, de novas formas, para que você realmente fique contente, fique feliz com o que você vê no espelho. Existem tantas formas da gente trazer para o nosso espelho aquilo que faz bem pra gente, e isso faz um bem na nossa vida pessoal, profissional, nos nossos relacionamentos. Eu quero que realmente vocês não desistam de vocês, tá bom? Então testem, coloquem isso em prática, nem que, mas eu não tenho nada assim. Vai em alguma loja na sua cidade, vai no shopping, naquela fast fashion, na C&A, numa Renner, Riachuelo da vida, e prova, mesmo que você deixe o cartão de crédito em casa, que você não vai comprar nada, só pra testar, tá bom? Então façam isso, me digam o que vocês acharam. E se você ainda não tá inscrito no meu canal, se inscreve aqui agora pra você não perder nenhuma dessas aulas que vão estar sempre aqui, assuntos novos, para que eu ajude vocês a darem um próximo passo com relação à sua imagem, ao que você veste no espelho. Eu quero muito que você se sinta arrumada, se sinta linda e fique confiante com o que você veste, sem estar naquele básico, sem graça de todo dia, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!